Olá pessoal, eu sou o Murilo Rezende, professor de História, e nessa aula vamos explorar um dos períodos mais importantes e contraditórios do século XX no Brasil, o Estado Novo, que durou entre 1937 a 1945. Vamos entender como Vargas transformou o país com uma política centralizadora e, ao mesmo tempo que implementava leis trabalhistas, usava a propaganda e a censura e promovia o desenvolvimento industrial. Esse conteúdo é muito cobrado nos vestibulares, especialmente quando o tema envolve autoritarismo, populismo e nacionalismo. Vamos juntos? Vamos começar nossa aula de hoje falando sobre o Estado Novo, período que vai de 1937 até 1945 e marca a fase mais autoritária do governo Vargas. Esse foi um regime de ditadura sem eleições, com forte centralização do poder e uso intenso da censura para controlar a imprensa e os opositores políticos. É um tema recorrente nos vestibulares, principalmente quando se fala de autoritarismo, trabalhismo e propaganda, três marcas registradas dessa fase. Entender o Estado Novo é fundamental para compreender como Vargas consolidou seu poder e moldou a política e a sociedade brasileira nas décadas seguintes. Tudo começa com um golpe. Em 1937, Vargas usa como pretexto o chamado Plano Cohen, um falso plano comunista, para cancelar as eleições e implantar uma nova constituição de caráter autoritário. Ele fecha o Congresso e assume plenos poderes. A partir daí, o Brasil deixa de ser uma democracia e entra numa ditadura. Essa transição é um exemplo clássico de como o medo do inimigo interno foi usado para justificar a suspensão das liberdades civis. Com o poder nas mãos, Vargas não tolera a oposição. Todos os partidos políticos foram extintos, a imprensa passou a ser censurada e o Estado criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar o que podia ou não ser publicado. A repressão atingiu principalmente comunistas, integralistas e intelectuais críticos. A liberdade de expressão foi anulada em nome da ordem. Essa repressão é cobrada com frequência nos vestibulares, especialmente em temas ligados à cultura, política e controle social. Apesar do autoritarismo, o Estado Novo também ficou conhecido pela criação da CLT em 1943. A consolidação das leis do trabalho reuniu diversas leis que garantiam direitos como férias, carteira de trabalho, jornada de 8 horas e licença maternidade. Mas atenção, esses direitos vinham acompanhados de controle. Os sindicatos passaram a ser atrelados ao Estado, sem autonomia. Esse é um dos pilares do populismo varguista. Ao mesmo tempo que concede benefícios, o Estado mantém o trabalhador sob vigilância política. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil enfrentou dificuldades para importar produtos. Isso levou o governo Vargas a fortalecer a indústria nacional. Foi criada a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e lançadas as bases para empresas como a Vale e o futuro BNDES. O Estado passou a agir como o principal investidor e planejador da economia, promovendo o desenvolvimento com forte intervenção. Essa fase marca o início do Brasil como um país urbano e industrializado, tema recorrente nas provas de história. O DIP não só censurava, ele também produzia conteúdo. O governo usava o rádio, o cinema e os esportes para reforçar uma ideia de identidade nacional. Vargas era retratado como o pai dos pobres, e artistas como Cândido Portinari foram valorizados por mostrar o povo de forma heróica, como em Lavrador de Café. A cultura virou ferramenta do regime, ao mesmo tempo em que muitos intelectuais foram silenciados. Cuidado com esse tema em vestibulares. Arte, cultura e política aparecem cada vez mais interligados nas questões. Vamos resolver juntos uma questão muito interessante da FUVEST de 2025 que relaciona cultura e política durante o Estado Novo, período ditatorial de Getúlio Vargas entre 1937 e 1945. A questão traz a letra da canção Aquarela do Brasil, composta por Ari Barroso em 1939. Esse contexto é importante. A música foi criada justamente durante o Estado Novo, quando o governo Vargas promoveu uma intensa campanha de valorização da identidade nacional. Agora, observe o tom da letra. Ela exalta o samba, as belezas naturais do Brasil, a diversidade cultural e o sentimento de orgulho nacional. Termos como Meu Brasil Brasileiro, Samba que dá bamboleio, que faz gingar e Terra de Samba e Pandeiro mostram uma idealização positiva da imagem do país. Com isso em mente, vamos analisar as alternativas. A. Fala em discriminação racial, mas isso não aparece na música. Pelo contrário, a canção tenta integrar a diversidade cultural brasileira, ainda que de forma idealizada. B. Correta.
A música de fato exalta as virtudes naturais e nacionais do Brasil. É exatamente esse o espírito da propaganda cultural do Estado Novo. C. Menciona a religião católica, mas isso não é citado na letra nem é o foco da questão. D. Fala do regionalismo e cultura cabocla, mas a busca uma identidade nacional ampla, não regional. E. Faz referência à figura do malandro, mas a Aquarela do Brasil tem uma estética mais limpa, institucional, evitando esse tipo de figura popular para se alinhar com o discurso oficial. Por isso, a alternativa correta é a letra B. A canção é um exemplo claro de nacionalismo, cultural promovido pelo Estado Novo, que tentava unir o país em torno de símbolos nacionais idealizados. Essa questão aparece com frequência em vestibulares porque ajuda a entender como a arte, música e cultura foram usadas como instrumentos de propaganda política. Fique atento a esse tipo de abordagem. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, as ditaduras na Europa caíram e o Brasil também passou a pressionar por democracia. Os militares retiraram Vargas do poder, encerrando o Estado Novo. Mas ele não desaparece da política. Em 1951, Vargas volta, agora eleito democraticamente. Esse ciclo mostra a força de Vargas no imaginário popular. Mesmo após um regime autoritário, ele ainda era visto como defensor dos pobres e dos trabalhadores. Vamos resolver uma questão da Unesp que trata de um tema clássico e muito cobrado: o fim da Segunda Guerra Mundial e suas repercussões no Brasil, especialmente durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. O enunciado nos pede para identificar uma contradição gerada pelo fim da guerra na política brasileira. Vamos então contextualizar. De um lado, o Brasil de Vargas vivia uma ditadura, o Estado Novo, instaurado em 1937. De outro, o país enviava tropas para lutar ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que defendiam a democracia liberal contra o nazifascismo. É aí que está o ponto-chave da questão. Como o Brasil pode lutar pela democracia no exterior e manter uma ditadura internamente? Vamos analisar as alternativas para entender melhor, então. A. Fala de mercados regionais e unificação, mas isso não aborda a contradição política exigida na questão. B. Trata da industrialização e da exportação, que foram importantes no período, mas não apontam um dilema político entre democracia e ditadura. C. Cita ideologias de esquerda e direita, mas não é esse o principal contraste aí, pessoal, do contexto de 1945. D. É a correta. Aqui está a contradição. O Brasil combate o nazifascismo em nome da democracia, mas internamente mantém uma ditadura, com censura, repressão e sem eleições. Isso se tornou insustentável e levou à pressão pelo fim do Estado Novo. A E fala em militarização e pacifismo, mas de forma genérica e confusa. Portanto, a alternativa correta é a letra D. A questão exige compreender como o cenário internacional, especialmente a vitória dos aliados e a defesa da democracia, influenciou diretamente a política brasileira e contribuiu para o fim do Estado Novo em 1945. Fique atento, esse tipo de abordagem aparece com frequência em vestibulares, pois exige contextualização histórica e análise crítica do discurso político, ok? Para revisar, o Estado Novo foi um período ditatorial, com censura, perseguição política, industrialização e criação de leis trabalhistas. Vargas concentrou poder, mas também construiu uma base popular com o discurso do pai dos pobres. Esse equilíbrio entre repressão e concessões é central para entender o populismo. Na próxima aula, vamos analisar o retorno de Vargas ao poder agora eleito pelo povo, e entender o que levou ao seu trágico fim. Não perca!